Lançado nos anos 70, Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates é hoje considerado um clássico cult, tendo esse título devido às inúmeras vezes que o filme foi reprisado na TV aberta durante os anos 90, fazendo com que a maioria dos millennials tenham lembranças nostálgicas e confortantes com a produção. Nos anos 2000, a história ganhou um remake, dessa vez dirigido pelo Tim Burton e estrelado pelo Johnny Depp no papel do chocolateiro maluco. Mas hoje, vamos assistir e analisar o clássico, já que, como vocês sabem, pelo menos uma vez por semana eu vou trazer um clássico aqui no canal que eu sinta que vale a pena vocês conhecerem, caso vocês não conheçam. E aí, no caso de já conhecer, vale a pena relembrar, porque fala sério, eu amo demais sentir essa nostalgia. Então bora assistir comigo o clássico Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Repleto de teorias a respeito das verdadeiras intenções do Willy Wonka quanto às crianças que ele convida para entrar na sua fábrica, teorias essas que vamos obviamente comentar enquanto a gente assiste o filme, a produção, que quer ser uma história de fantasia, em muitos momentos acaba se tornando até um drama, quando a gente olha de certos ângulos, sabe? Já em alguns momentos, podemos dizer sem sombra de dúvidas que dava medo, seja pela estética, pelos umpa-lumpas, ou os acontecimentos esquisitos que rolam dentro da fábrica com as crianças. A história é baseada no livro de Roald Dahl. O autor escreveu, além de A Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda, Convenção das Bruxas, James e o Pêssego Gigante, entre outros. Então nesse momento, bora partir para a Fábrica de Chocolates. E o filme começa mostrando pra gente vários chocolates sendo produzidos em uma fábrica de verdade, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas essa abertura foi filmada numa fábrica de chocolate real, a Tobler, lá na Suíça. É uma fábrica de doces que existe até hoje, provavelmente você já comeu algum doce da Tobler. E na década de 70 era exatamente assim que a fabricação dos doces aconteciam. E depois dessa longa abertura mostrando o nome dos atores que interpretaram os personagens, produção, música, etc., o filme de fato começa, mostrando várias crianças no fim da aula correndo para uma doceria, que hoje a gente chama de bomboniere, mas naquela época era tipo loja de doce. Eu não sei se naquela época já tinha esse nome de bomboniere. O que vão querer? Um super cremoso pro Christopher, um com nozes pro Otis. E dentro dessa loja o vendedor canta sobre o Willy Wonka, ele fala o quanto o Willy Wonka é genial na produção dos doces dele, que ele é o maior chocolateiro do mundo. Willy Wonka faz tudo bom demais, dizem que no mundo inteiro. Que ele cria coisas inimagináveis. No entanto, a gente não vê coisas inimagináveis na loja dele. A gente vê bala, pirulito, chocolate, coisas normais que a gente tem mesmo. No remake sim, né? Graças ao CGI eles foram capazes de criar doces inimagináveis. Eu lembro que tem uma cena onde o vovô Joe fala que eles precisam de pássaros de chocolate, e aí o Willy Wonka coloca um ovinho dentro da boca do vovô, e aí ele abre a boca e o pássaro de chocolate tá vivo dentro da boca dele, assim, pousado na língua. Então, tipo, a tecnologia permitiu que fosse feito esses doces inimagináveis. Mas o legal dessa cena, gente, é que existe um erro de gravação. Enquanto ele tá cantando, ele levanta o balcão pra criançada passar pra dentro, pra pegar os doces que elas quiserem, e ele bate o balcão na cara de uma menininha. Olha só, gente. Oh, meu Deus, coitadinha. Ele para quem quiser comer, ou quiser comer. E assim, eu não sei se tipo viram e deixaram passar ou se nunca perceberam isso. Eu sei que a produção, o custo de produção desse filme foi baixo. Se eu não me engano, não chegou nem a 3 milhões. Tanto que eles nem filmaram nos Estados Unidos. Os locais principais de filmagem foram em Munique, na Baviera, e na Alemanha Ocidental. Porque primeiro, era mais barato do que filmar nos Estados Unidos, como eu disse. E o cenário, as ruas, o ambiente era propício pro filme. Tipo, parecia uma cidadezinha com uma fábrica de chocolates fantástica. Inclusive, as laterais do edifício onde ficava a fábrica de chocolates existe até hoje e é meio que ponto turístico. Assim, não dá pra você reconhecer de cara quando você olha, porque eles mudaram muita coisa, o que eu acho uma pena, mas é que eles provavelmente não esperavam que o filme fosse se tornar um clássico como se tornou. Então você reconhece mais ou menos, sabe? Mas tá lá, tá de pé. Foda-se. E ao final do número do chocolateiro a gente finalmente conhece o Charlie, nosso protagonista da história, que tá ali observando as crianças comprarem e comerem vários doces. Mostrar o Charlie do lado de fora da loja, observando, né, pela janela, é uma maneira de falar pra gente que ele é um menino pobre. E que, tipo, diferente dos amiguinhos dele, ele não tem dinheiro pra poder ir ali, se divertir e tal. Isso fica mais claro porque depois disso o Charlie vai recolher vários jornais, porque ele entrega jornais pra conseguir dinheiro pra poder ajudar a família dele, que é realmente muito pobre. Ah, como vai, Charlie? Já é tarde.
É dia de pagamento, seu Joker. Mas é ao final do dia, numa cena horrorosa, que o Charlie finalmente apresenta pra gente a fantástica fábrica de chocolates. Só que assim, eu não entendi qual foi a intenção dos produtores, porque a maneira que ele mostra pela primeira vez a fábrica pra gente tá de noite e o clima é péssimo, é horroroso. Parece um filme de terror, parece que ele tá mostrando um lugar mal assombrado, um lugar amaldiçoado, sabe? Sem dizer que ele de repente é abordado por um doido no meio da rua que carrega um carrinho de faca, assim, cheio de faca pendurado, e ele fala uns negócios pra ele assim: ninguém entra, ninguém sai, todo mundo tem medo dos homenzinhos, a gente já sabe que ele tá falando dos Umpalumpas. Tipo, é uma cena tenebrosa, eu nunca entendi por que essa cena acontece desse jeito. Jamais alguém entra lá. Jamais alguém sai de lá. Muito esquisito. Eu não sei porque que esse cara não é um pipoqueiro, porque que ele não é um jornaleiro, porque que ele não é qualquer coisa mais feliz, sabe? Lá em cima da montanha. Sangue de Jesus tem poder. Saindo dali, o Charlie corre diretamente pra casa, obviamente, com medo desse cara. Não sei se ele tava com medo, mas, bom, enfim, a gente fica, né? E é lá que a gente constata o quanto o Charlie é pobre. Tipo, a casa dele é bem humilde, eles deram um jeito bom, sabe? É um aspecto super esquisito. A mãe dele tá ali fazendo um tipo de sopa. E os avós dele estão na cama. Inclusive, gente, os avós dele é uma coisa muito engraçada, porque eles estão na cama há 20 anos. Há 20 anos eles não levantam. E quando a gente é pequeno, né, novinho, e a gente assiste esse filme, a gente fala, ah, tranquilo. Quando a gente é mais velho, tipo, hoje em dia eu penso, mano, eles não levantam. Então, tipo, faz 20 anos que eles não tomam banho. Porque eles não levantam. Fala que eles não levantam da cama há 20 anos. Eles fazem necessidades nessa cama. Depois de grande não fez sentido pra mim. Tá, isso aí. Depois de grande não funcionou direito, não. Pelo amor de Deus. E durante uma cena novamente assustadora, eu não entendo a fotografia desse filme, tá? Eu não entendo como é que o cara falou, não, isso aqui é pra criança, essa cena que vai ficar, sei lá, aconchegante, sabe? O netinho e o vovô conversando. Uma cena horrível, a iluminação horrível, parece que o Fred Krueger vai aparecer lá atrás. O Charlie e o vovô Joe estão conversando, e é quando o vovô explica pra ele o que foi que aconteceu, o que foi que o funileiro lá das cenas anteriores quis dizer. Quando ele falou dos homenzinhos, que ninguém entra, ninguém sai. Há muitos anos atrás, Willy Wonka era cheio de funcionários, e os funcionários começaram a roubar as fórmulas secretas dele pra dar pros concorrentes, principalmente pra um tal de Arthur Slugorth. E aí o Willy Wonka ficou louco, demitiu todo mundo, fechou a fábrica, e passado algum tempo o Willy Wonka reabriu a fábrica, só que ninguém conseguiu explicar como é que os chocolates eram feitos, porque tipo, ele tinha milhares de funcionários, de repente ninguém voltou a trabalhar, mas os chocolates estavam sendo entregues. Este é o maior mistério do mundo. No dia seguinte, Charlie vai pra escola, a gente descobre que o professor dele é um babaca e tipo, eu nem ia citar isso, mas gente, eu não entendi qual era da direção quando eles criaram esse professor. Eu não sei se ele tem no livro, que eu me lembro, esse professor não existe no livro. Mas olha o que ele fala pro Charlie. Como estar no seu, e para um aluno querer o meu lugar é muita presunção dele. Ok. Ah, fala sério, né? Pra falar assim com o aluno tá mal-humorado, vai pra casa, né, mano? E é aí que rola o grande anúncio. Willy Wonka escondeu 5 bilhetes dourados em 5 barras de chocolate e enviou pro mundo. Portanto, 5 crianças sortudas serão sorteadas, irão fazer um tour exclusivo por dentro da fábrica de chocolates, ou seja, vão ser as únicas 5 crianças do mundo que vão conhecer a fábrica com todos os seus segredos. E no final vai ganhar fornecimento vitalício de chocolate, ou seja, pro resto da vida a fábrica vai doar chocolate pra essa criança sortuda, a que vencer. E aí começa uma sucessão de cenas no filme que vai mesclando as crianças que estão encontrando os bilhetes dourados, né? A Veruca, a Violet, o Mike TV, o Augustus, com a histeria que se tornou o mundo atrás desse bilhete. E eu acho muito engraçado, tipo, tem um cara, um terapeuta, que ele tá falando que ele tem uns sonhos e as pessoas falam com ele nos sonhos, aí o terapeuta fala, cara, você tem que parar de acreditar nisso porque isso tudo é loucura da sua mente, isso é criação da sua mente. Aí ele fala, mas é que ele fala onde que tá o bilhete dourado. E aí, tipo, o terapeuta do nada vai pra cima dele porque ele mencionou o bilhete dourado. E o senhor disse que... Cale a boca, Hofstadter, e diga-me onde está o bilhete. Que isso? Mas a melhor pra mim é a da esposa, que o marido foi sequestrado. Os sequestradores estão pra matar o marido dela. E aí o investigador atende o telefone, porque são os sequestradores no telefone. E aí ele fala bem assim, beleza, ok. Aí ele desliga e ela fala, fala o que eles... Eu faço qualquer coisa, eu dou qualquer coisa, o que eles quiserem. Porque dá pra ver que ela é tipo milionária. O que é que eles pedem? Seja o que for, eu darei. Eles pedem a sua caixa de barros, Wonka. Aí tipo, ela para e ela não fala, tá bom, leva. Ela fica, madame, é o seu marido. Aí ela fala, quanto tempo me dão para pensar? É a vida do seu marido a sua caixa de barras, Wonka? Quanto tempo me dão para pensar?
Isso é incrível, tipo, eu acho essas cenas muito legais, assim. Pra mim, é uma das partes mais legais desse filme é a insanidade ao redor do mundo, de todo mundo querendo as barras Wonka. Quem tem, tipo, virou ouro na mão das pessoas que tem. No entanto, os bilhetes são encontrados, o primeiro pelo Augustus Gloop, o segundo pela Veruca Salt na fábrica do pai dela, o terceiro pela Violet Beauregard e o quarto pelo Mike TV. E aí umas coisas interessantes de se comentar. Primeiro, as barras de chocolate que a gente vê sendo descascada lá na cena da Veruca, quando mostra a fábrica e as operárias todas descascando, não são chocolate, sabia? Na verdade, são tabletes de madeira. A produção entendeu que fazer com chocolate seria inviável, então fizeram com tabletes de madeira esculpidos como chocolate. Segundo, é que aqui já começa aquela teoria louca de que o Willy Wonka, ele planejou cada uma das crianças que ia receber e o que ele ia fazer com as crianças na fábrica. Como se ele tivesse planejado que as crianças realmente se dessem mal, ou talvez até morressem dentro da fábrica. Por quê? Porque toda vez que uma criança finalmente encontra uma barra de chocolate, aparece um cara horroroso do lado dessa criança e começa a falar no ouvido dela. Eu acho muito engraçado que assim, ele não se importa de aparecer na TV, ele não tá nem aí. Ele aparece mesmo, sai falando no ouvido da criança e é isso aí. Mais pra frente a gente descobre que esse cara é o Arthur Slugworth. Permita que eu me apresente. Arthur Slugworth, presidente do Chocolate Slugworth e Companhia. E ele vai falar para essas crianças que ele pode fazer um trato com elas. Quando elas estiverem dentro da fábrica, elas vão ganhar uma bala que dura para sempre. E ele quer que uma das crianças entregue a bala para ele. E se uma das crianças entregar a bala para ele, ele vai dar dinheiro e um monte de coisa para essa criança. E eu lhe darei 1000 notas iguais a estas aqui. Pense bastante, está ouvindo? Uma nova casa para sua família. E boa comida e conforto para o resto de suas vidas. Só que a pergunta é, como é que esse cara tá perto de cada uma das crianças? Se é uma incógnita, que criança que vai achar? Como é que pode a criança acabar de achar e ele aparecer? Pois é, a resposta é porque o Willy Wonka escolheu as crianças que iam encontrar. Mentira. E isso vai ficar mais claro ainda no final, segura. Bom, o Charlie, coitadinho, como ele é muito pobre, ele tem apenas 2 chances de encontrar o chocolate, que é um que ele ganha de aniversário e o outro que ele ganha do vovô Joe, que abriu mão de comprar o tabaco dele lá, os negócios que ele fumava, pra comprar uma barra de chocolate pra eles terem mais uma chance. E eu não entendo por que eles compram tipo um pão de mel, um negócio esquisito pra dar pro Charlie, achando que o bilhete dourado vai estar lá dentro, se fica muito claro que o bilhete dourado está numa barra de chocolate. Até que anunciam que o último bilhete foi encontrado por um cara no Paraguai. O 5º e último bilhete foi descoberto. E aqui está nossa reportagem ao vivo, diretamente do Paraguai, na América do Sul. E aqui tem uma piada, gente, porque que acontece? Antigamente as coisas não originais, elas eram fabricadas no Paraguai. Então se você for muito novinho, você pode falar com o seu pai ou com a sua mãe e perguntar o que significa quando as pessoas falavam bem assim: ah, essa TV é do Paraguai, ah, essa roupa é do Paraguai, essa cadeira é do Paraguai. Era uma gíria muito comum nos anos 90 para se referir a coisas que eram falsas ou que não prestavam. Então o filme brincou com isso e colocou que o cara que falsificou o bilhete dourado morava no Paraguai. Desolado, no outro dia, o Charlie tá na escola junto com outras crianças e o professor começa a ensinar porcentagem. Aquele professor louco começa a ensinar porcentagem. E existe um erro de dublagem cruel nessa cena, gente. O professor começa a perguntar para as crianças quantas barras cada um abriu mais ou menos. E aí tem uma menina que responde: eu abri 100. E ele fala: se nós formos calcular a porcentagem dentro do milhar e você abriu 100 barras, então você abriu 10%. Há 10 centenas no milhar. Desse modo, você abriu 10%. Aí tem um menino que fala: eu abri 150. Aí ele fala: se você abriu 150, então você abriu 150%. E não é 150%, no caso seria 15%. São 10% e mais a metade, o que perfaz 150%. Para a gravação. E uma curiosidade, essa menina que aparece dizendo que desembrulhou 100 barras, ela é filha do diretor. E foi por causa dela que o filme foi feito, já que ela tinha lido o livro do Roald Dahl, ficado maravilhada e insistido pro pai dela que ele tinha que fazer um filme da Fantástica Fábrica de Chocolates. Então foi basicamente graças a ela que nós ganhamos a primeira versão. Bicho, a senhora é destruidora mesmo. Saindo da escola é o dia de sorte do Charlie e ele encontra uma moeda no ralo de um bueiro assim. Com essa moeda ele vai, compra um tremendão Wonka, e é muito engraçado esse termo tremendão, porque é uma gíria também dos anos 70. E com o troco ele compra uma barra de chocolate. Nessa barra de chocolate, adivinha? Está o bendito bilhete dourado. O fato é que ele volta pra casa todo feliz, avisa aos avós dele, a mãe dele, que ele finalmente conseguiu o bilhete dourado, porque o Charlie acreditava muito que ele ia conseguir achar esse bilhete dourado. O vô dele fica todo feliz, porque ele fala: vovô, você vai comigo na fábrica, eu quero que você vá. Finalmente o cara levanta da cama depois de 20 anos. Tá tudo bem?
Só que assim, ele já levanta ótimo, tá? Porque começa um musical e ele começa a pular e dançar e ir pra lá e pra cá e vai pra frente, vai pra trás. Eu acho um massa, eu gosto desse musical. E aí que descobrimos que eles têm que estar na frente da fábrica às 10 horas do dia 1º de outubro. E aqui tem mais um pouquinho daquela teoria. Por quê? Como pode o Willy Wonka ter selecionado um dia específico e ter colocado ele no bilhete, se ele não sabia se até o dia 1º de outubro todas as crianças teriam encontrado os bilhetes? Então, reformulando a frase, saberia o Willy Wonka exatamente até que data todas as crianças teriam encontrado os bilhetes? Sim, porque ele manipulou cada um dos bilhetes, porque ele escolheu cada uma das suas vítimas, inclusive o Charlie. Simples assim. E finalmente conhecemos o Willy Wonka. Ele desce ali, mostrando ser meio debilitado, mostrando que ele tá, sei lá, meio velho assim, usando uma bengala e tal. De repente, a bengala fica presa, ele cai, dá uma cambalhota e fica de pé, surpreendendo todo mundo que achava que ele tava doente ou alguma coisa. Não está nada, ele tá maravilhoso. E essa cena acontecer exatamente desse jeito foi uma das condições do ator Gene Wilder pra fazer o papel. Isso porque ele queria que o Willy Wonka fosse imprevisível, sabe? Ele queria que o Willy Wonka fosse uma coisa assim que as pessoas não soubessem o que esperar do cara. Então ele pensou nada melhor do que na minha primeira aparição eu parecer estar debilitado pra depois mostrar que eu enganei todos vocês e eu estou ótimo. Ele recepciona as crianças sortudas e bora entrar na fábrica e começar o terror, viu, gente? E só ali a gente já percebe que talvez o Willy Wonka esteja querendo confundir as pessoas que estão entrando, porque ele fala certas coisas, só que ele fala na ordem errada. E aí ele pede que as pessoas parem, pensem no que ele falou e invertam, ao invés dele pronunciar da ordem certa. Mas depressa, sim, temos muito tempo e pouco para ver. Um momento. Risquem isso. Invertam. Obrigado. Isso começa a tornar as coisas meio esquisitas, tipo, o quanto dá pra eu confiar nesse cara? E eu me lembro que quando eu assistia quando eu era pequeno, nessa parte eu pensava, aqui eu ia embora. Aqui eu já ia falar, oi, amigão, desculpa, inverte, tô saindo fora, obrigado. Eu vim pra cá, amiga, com outro pensamento, que era meu sonho de vida. Ele pede então que as crianças assinem um termo de responsabilidade sobre elas mesmas, que caso aconteça acidentes na fábrica, ele não pode se responsabilizar. O que é, no mínimo, esquisito, né? Tipo, sua fábrica não tem segurança? Ou você pretende fazer alguma coisa? Isso entra como parte da teoria. Ao invés dos pais assinarem, quem assinam são as próprias crianças. Sim, mas vocês não vão me negar uma pequena proteção pequenina. Depois que todas elas assinaram, começa o tour pela fábrica. Eles entram numa sala que é toda esquisita, assim, ela é meio feita pra parecer uma ilusão de ótica, então ela vai ficando menor, tipo, o pessoal vai entrando, ela vai ficando menor, e ele fecha a porta, e eles ficam lá dentro como se fosse um metrozão, 6 horas da tarde, sabe? A minha mão tá aqui, as perguntas serão feitas na vida. Vamos, depressa. Até que ele vira e fala, ah, aqui é a porta, achei. E aí todo mundo zoa, porque ele fala, cara, você entrou por aí, como é que a gente vai sair por aí? A gente vai sair na mesma sala. Quando ele abre, é outra sala. Obviamente fica todo mundo assustado com esse truque, digamos assim, né? E é aí a parte que me dá crise de ansiedade imediatamente. Que é quando o cara fala, eu quero voltar. E ele fala, não dá pra voltar. Pra sair você tem que ir pra frente. Vocês não podem voltar. Tem de ir para frente para poder voltar. Vamos, depressa. Nossa, pera, eu tava aqui agora. Não dá pra eu voltar uma porta e só sair? Não, você tem que ir pra frente. Meu Deus, a gente se fudeu, né? Vamos, depressa. Ele então chega na cena icônica da Sala Chocolate, acho que essa cena, mesmo quem nunca assistiu o clássico se lembra dela, porque ela quer ser muito bonita, né? Hoje em dia a gente assiste e acha ela meio medonha, meio esquisita. Mas ainda assim, tem um certo encanto nela. O lance é que, como eu disse pra vocês, a produção não tinha muito dinheiro pra fazer o filme acontecer. Então quando você começa a perceber os doces da Sala Chocolate, você consegue perceber que tem muita bolinha de plástico, aquelas bolinhas que a gente encontra em piscina de bolinha, sabe? Tem umas árvores que eu fico na dúvida se é pano ou se é papel crepom colorido. Tem bexiga, obviamente, bexiga tingida, pintada de um jeito todo louco. E o rio de chocolate, gente, ele era feito realmente de cacau, sabia? Ele era cacau com água com creme. O grande lance é que a mistura, ela estragava muito rápido. Então quando eles faziam, eles fizeram e logo já começou a feder, já ficou uma coisa horrorosa o set de filmagem. Sem dizer que ela não ficou parecendo de fato com chocolate, né? Com um rio de chocolate, digamos assim. E eu acho até que a produção sabia disso, porque quando eles mostram o rio de chocolate, a mãe do Augustus Gloop comenta que parece água suja. Que rio de água suja. Isto é resíduo industrial. Você estragou o sistema de escoamento. É poluição. É chocolate.
Outro detalhe é que a gente pode observar que a Veruca Salt, ela tá machucada no joelho. Vocês perceberam que tem umas manchinhas de sangue no joelho dela? Pois é, isso aconteceu porque pra decorar a sala de chocolate com algumas pedras, ao invés da produção fazer pedras de isopor, né, aquelas pedras que não machucam, pra baratear o custo, eles pegaram pedras reais. Foram na rua, encontraram várias pedras grandes e trouxeram pro set onde estava acontecendo essa filmagem. E o babado é que a atriz, nesse momento em que ela desce de joelho, ela bateu o joelho nessa pedra, o que provocou um corte. O corte sangrou. E por incrível que pareça, foi parar no take final. E no final da canção, o Willy Wonka come uma xícara de flor. E tem curiosidade nessa xícara também, eu não sei se vocês sabem, mas ele acreditou que a xícara fosse comestível de fato, porque tinham falado pra ele que várias das coisinhas realmente poderia comer. Só que o babado é que essa xícara era feita de cera, e o ator só se deu conta disso depois que ele mordeu a xícara. Então o que aconteceu foi que ele teve que ficar mastigando, até o diretor gritar corta. Quando ele gritou, disse que ele levou um tempão na produção pra tirar a cera dos dentes, do céu da boca, tipo, foi melequeira mesmo. E é aí que os Umpa-Lumpas aparecem. Umpa-Lumpas esses que davam medo na maioria das crianças, viu, gente? Não tinha muitas crianças que assistiam e ficavam ok com a estética desses personagens. E foi complicado para a produção encontrar a condroplasta para poder fazer essas cenas dos Umpa-Lumpas. Porque, como eu falei para vocês, o filme rolou lá na Alemanha. Porém, o que aconteceu foi que durante a era do Hitler, vários acondroplastas foram mortos. Então é uma loucura, mas sim, a produção teve dificuldade de encontrar atores para fazer os Umpa-Lumpas. Sem dizer que por eles não falarem inglês, várias das cenas onde eles cantam tiveram que ser gravadas e regravadas. Uma delas chegou a ter 50 takes, porque eles não acertavam a labial. Era, tipo, extremamente complicado. Passo o dia assistindo a TV. Muita bobagem, só tem que aprender. E é aí que começam os acidentes na fábrica. O primeiro deles é com Augustus Gloop, nessa sala chocolate. Quando ele tá ali bebendo chocolate direto do rio, ele cai no rio, se afoga e é sugado pela máquina que vai mandar ele pra bater pra virar creme pra bolo. E depois que a senhora Gloop é levada pra encontrar o seu filho, seja lá onde for que ele foi parar, o Willy Wonka chama um barco que vai levar os sortudos restantes pras próximas salas dentro da fábrica. E aqui mais um ponto da teoria. Por quê? Se você reparar, o barco não tinha lugar para mais 2 pessoas. O barco tinha lugares contados certinho para 8 pessoas e o Willy Wonka. Ou seja, ele sabia que uma das crianças ia cair já na sala chocolate. Mentira! E aí durante essa viagem de barco a galera começa a alucinar, começa a ver várias coisas esquisitas. E é uma cena, novamente, é uma cena muito amedrontadora, porque aparece tipo uma larva, uma lacraia assim, passando pelo rosto de um cara. Uma galinha tendo a cabeça cortada, a pupila de um olho dilatado. E dizem algumas teorias que o Willy Wonka, na real, ele drogou essas pessoas. Então os doces que eles comeram na sala de chocolate tinha alucinógenos, que começaram a funcionar enquanto eles estavam ali fazendo a viagem de barco. E como a maioria deles tinham coisas ruins dentro deles, eles só conseguiam alucinar coisas ruins. E uma curiosidade é que o Gene Wilder, ele foi tão convincente nessa cena, porque ele começa a falar umas coisas desconexas e ele começa a parecer que ele tá ficando louco. Parece que o personagem tá ficando insano, tá perdendo a sanidade. E ele fez tão bem feito que a atriz que deu vida a Violet Beauregarde, em entrevista contou que todas as crianças ficaram com medo dele ao final da gravação dessa cena. As crianças pensaram que ele realmente tinha enlouquecido. O próprio ator. Misericórdia, que trabalho satânico. Ele chega na sala de invenções e eu não vou entrar em mérito de comentar essa sala de invenções, porque, como eu já falei pra vocês, a produção desse filme era baixa. Eles não tinham muito dinheiro. Então você olha, tipo, é um lugar que parece que tá abandonado, né? É uma loucura. Parece que tá uma sujeira. Não parece um lugar propício pra você inventar fórmulas ou chocolate ou coisa do tipo. Sem dizer que acontecem umas loucurinhas, tipo, o Willy Wonka tem uma hora que ele joga 2 chuteiras num caldeirão assim, com líquido que ele tá experimentando pra fazer alguma coisa. Tem uma hora que ele pedala pra bater um creme e eu sempre fiquei pensando, mano, do jeito que ele tá pedalando, não tá caindo sujeira do sapato dele nesse creme, gente? E a própria grande máquina que inventa a balinha que dura para sempre, ela tá meio que coberta por uns panos, ela tá completamente coberta por uns panos, porque o Willy Wonka diz que ninguém pode ver o que tem ali debaixo. Mas obviamente que foi artifício do roteiro, já que eles não poderiam de fato construir uma grande máquina que passasse imponência, sabe, de criar a balinha que dura para sempre. Então, tipo, é um barulho meio esquisito, com uns panos voando assim, passando um negócio no meio dos panos assim. Você vê que devia ter gente lá de baixo fazendo assim, sabe? Tipo, manualmente. Mas tá bom, fizeram acontecer, vai. Ruim, mas fizeram acontecer.
Não gostou? Se mata! E finalmente cada uma das crianças ganha a tal da balinha que dura para sempre. O Willy Wonka faz elas prometerem que elas jamais vão contar pra ninguém que elas têm essa balinha, e elas prometem, nunca vamos contar pra ninguém nem entregar. E é nessa sala de invenção que a Violet Beauregarde dá tchau, um beijo, fica com Deus. Por quê? Willy Wonka mostra o chiclete refeição, que é um chiclete que vale por uma refeição inteira no dia. Ele avisa que não tá pronto, que não é pra ela comer, mas ela é petulante, ela come mesmo assim. E a gata começa a virar uma amora. O legal é que pra criar esse efeito dela ficando roxa, a produção colocou uma luz direcional na cara da atriz, que eles vão deixando forte, até deixar ela roxa. Depois, quando não dava mais pra usar a luz, eles pintaram a cara da atriz. E a gente percebe quando tá pintado, porque dá pra ver o brilho da tinta na cara dela, sabe? E depois que ela vai embora com o pai dela pra ser espremida como uma amora, pra tirar o suco dela antes que ela exploda, que loucura, eles continuam o tour pela fábrica, chegando na bebida voadora. É uma bebida que, segundo Willy Wonka, te enche de gás e te faz flutuar. Ele não deixa as crianças experimentarem ou tomarem, ele sai da sala, só que o vovô Joe fica porque ele ficou muito curioso. E o Charlie também, então eles tomam essa bebida e começam a flutuar. A produção foi esperta, colocaram um fundo preto pra poder tirar visualmente os cabos, né, que seguram os atores ali enquanto eles começam a voar. Mas ainda assim, é a roupa do Charlie que entrega que tem cabo de aço segurando ele. Mas passa, porque eu lembro quando eu era criança eu assistia a cena e eu ficava encantado, pensando, meu Deus, que sonho seria tomar essa bebida e sair voando. Vovô, isso é legal mesmo! Olhe, eu sou um pássaro! E é aí que chega a hora de dar ruim pra Veruca Salt. Eles chegam numa sala onde o Willy Wonka apresenta pra eles gansos que botam ovos de chocolate de ouro. Nunca entendi direito, mas é de ouro e de chocolate ao mesmo tempo. E a Veruca, obviamente, fica louca e ela quer um ovo daquele, porque ela é a mimada que tem tudo. Não, eu quero um desses aí! Wonka, quanto é que você quer por um ganso dourado? O pai dela fala, quanto é que você quer num ganso desse? E o Willy Wonka fala, não vou vender. Aí ela fica louca. E ela é a única criança que deu close, viu? Porque ela canta. Ela é a única criança que tem um musical só dela. Ela fica doida, ela destrói, ela pega um papel filme, ela joga no Willy Wonka, ela empurra um carrinho, derruba uma montanha de brinquedo, ela enlouquece na sala. E no final tem uma máquina que quando o ganso bota o ovo cai, essa máquina diz se o ovo tá bom ou tá ruim. Se tiver bom, o Willy Wonka vai lá, pega ele, embrulha e ele vai ser entregue em alguma bomboniere. Se tiver ruim, ele é mandado pro incinerador. Não sei por que motivo, a Violet sobe nessa máquina. E adivinha? Ela é um ovo ruim. Óbvio que ela é um ovo ruim. E ela é mandada pro incinerador. Junto com o pai dela, que vai logo em seguida pra tentar salvar a filha. E só sobraram duas crianças, o Charlie e o Mike TV. E antes deles seguirem pra próxima sala, o Willy Wonka pede que eles subam num tipo de trator, assim, é uma máquina muito louca que começa a sair uma espuma. E eles são meio que lavados por essa espuma e saem cheirosinhos, como se tivessem acabado de tomar banho do outro lado da máquina. E o lance é que essa espuma era tóxica, você acredita? Como eles precisavam desse aspecto de espuma de barbear, digamos assim, e não tinha, eu acho, nessa época, como fazer, né, esse monte de espuma de barbear, e mesmo que tivesse a ser complicado jogar na cara dos outros, sabe o que eles fizeram? Jogaram espuma de extintor. Deu irritação na pele de todo mundo, queimação. Todos eles foram parar no hospital. É uma merda só! E depois dessa loucura, chegou a vez do Mike TV dar tchau pra gente. Eles chegam num lugar chamado Wonka Visão, que é onde o Willy Wonka consegue transportar chocolate pra uma TV, só que é uma TV diferente, onde a pessoa vai conseguir colocar a mão e pegar o chocolate pra comer. Ele é um gênio, ele conseguiu fazer isso. Só que acontece, ele tem que colocar uma barra de chocolate muito grande pra ser enviada, porque quando ela é enviada, ela acaba pequenininha lá do outro lado. E é exatamente o que ele faz. O Mike TV fica louco e fala, consegue enviar a pessoa? Simplesmente ele vai, aperta o botão, pula lá e é enviado pra TV. Em cima, em milhões de pedaços. Que é umas crianças mal criadas. Sabe, umas crianças que os pais falam, para, não faz. Eles fazem. Porque era isso que o autor queria, sabe? O autor queria mostrar que crianças mal criadas, uma hora ou outra, se dão mal. Que as crianças têm que ser boazinha. Tipo o Charlie. A mãe do Mike TV pega ele lá na TV, ele tá pequenininho. O Willy Wonka chama um Oompa-Loompa e fala, ó, leva ele e estica ele. Porque esses jovens, eles esticam que é uma beleza, segundo ele. Estica ele de novo que vai dar certo.
Bem, felizmente os meninos pequenos são muito maleáveis e elásticos, por isso acho que vou botá-lo na minha máquina especial de puxa-puxa. E aí que só fica o Charlie, só que também é o fim do tour pela fábrica. O Willy Wonka meio que dá uma de doido e fala, olha gente, vocês podem ir por ali, que é o final dali, é a saída, vocês conseguem ir embora. Só que aí o Vovô Joe fala, não, mas peraí, o Charlie venceu. Ele é a última criança, então se acabou, ele venceu. Queremos nosso fornecimento. O Vovô Joe fala, não, peraí, a gente vai resolver isso. Ele entra na sala do Willy Wonka e é muito legal porque a sala dele é tudo pela metade. Relógio pela metade, escrivaninha pela metade, tudo pela metade. E o babado é que muita gente teorizou o que isso significava, sabe? Que ele era incompleto, que ele se sentia incompleto, que ele precisava de uma parte pra completar ele de alguma maneira e tal. Segundo os produtores, segundo o que eu li pelo menos, é tudo pela metade só pra causar estranhamento mesmo, sabe? Tipo, é que a fábrica toda é tão diferente que se chegar na sala do Willy Wonka e a sala dele não for muito doida, não vai fazer sentido, né? E como tinha aquele lance que eu falei pra vocês do budget, né? Do orçamento do filme não ser alto, então eles não podiam criar coisas mirabolantes na sala. O que eles tinham de dinheiro, eles tinham que colocar na sala de invenções, que ficou aquilo lá que vocês viram. Aí a ideia deles foi, vamos fazer tudo pela metade e já vai ser um bagulho diferente já. E foi. E deu muitas teorias com isso. Cara, o Willy Wonka, ele fica bravo. Ele fica bravo. Eu não sei, ele tem um ataque de raiva, assim, de ódio, que eu ficava morrendo de medo dele. Eu falava, gente, esse cara, ele consegue sumir com vocês aí na fábrica se ele quiser, tá? Eu pensava isso, pelo menos. Tá tudo aqui, preto no branco, claro como cristal. Vocês roubaram a bebida voadora. Bom dia, senhor. Não gostou? Vai se f... E aí o Vovô Joe começa a falar, cara, você é um charlatão. Você engana a criança. Você é um merda. E o Vovô Joe fala, vamos Charlie, vamos entregar a balinha pro Slugorth e vamos pegar dinheiro e vamos ficar muito bem. Só que o Charlie tem um bom coração. Ele meio que parece que ele entende o Willy Wonka, ele fala, não. O Charlie, ele dá uma lição não só nas crianças, mas nos adultos também. E aí ele devolve a balinha pro Willy Wonka e fala, não, ó. Willy Wonka pega a balinha e fala, cara, como brilha uma boa ação. Aí ele olha pro Charlie e aí sim, essa era a última prova do qual o Charlie tinha que passar. E quase não passou por causa do velho, hein? Por causa do vovô. Bom, o Slugorth do nada entra na sala e o Charlie imediatamente fala, não, esse cara, ele não é do bem e tal. E o Willy Wonka fala, não, ele é meu funcionário, eu pedi pra ele ir lá e testar vocês e tal. Então, aqui fecha aquela teoria de que o Willy Wonka sabia cada uma das crianças que ia entrar. E ele deu uma de doido, fingindo que essas crianças tinham chance de ganhar. O que ele queria mesmo era dar uma lição nessas crianças. Quiçá matar essas crianças, hein? Porque se esse cara é funcionário do Willy Wonka e ele tava em cada um dos lugares onde a criança encontrou o bilhete dourado, então o Willy Wonka sabia pra onde que o bilhete estava indo. E sabia quem ia encontrar. Contra fatos não há argumentos. Cuidado. Eles entram no Wonkavador, que é um elevador do Willy Wonka, que rompe o teto da fábrica, que é de vidro, e eles começam a sobrevoar a cidade. E ali, o Willy Wonka anuncia pro Charlie, fala pro Charlie que, olha, Charlie, você não vai ganhar só um fornecimento vitalício de chocolate. Na verdade, o grande prêmio é a minha fábrica. Eu vou te dar a minha fábrica de chocolates. E você já pode se mudar imediatamente com a sua família pra lá, vão viver todo mundo feliz dentro da fábrica, com abundância, com comida, com chocolate, com tudo. Isso é pra provar que a boa ação do Charlie, a boa ação que ele teve de, cara, eu não vou dar o golpe nesse cara, fez com que ele ganhasse coisas além do sonho dele, entendem? Esse é o lance do filme. É você permanecer íntegro, independente das adversidades da vida. É legal, vai. E é assim que termina a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971, a primeira versão. Ela é um pouco assustadora, um pouco creepy, as imagens dão um pouco de medo às vezes? Sim. Mas ainda assim ela tem um brilho, ela tem um negócio, ela tem uma coisa legal, sabe? No entanto, o filme ele não fez sucesso nos cinemas, tá? Quando ele foi lançado. Ele fez sucesso mesmo foi no VHS. E olha que loucura, o título original do filme, ele teve que ser alterado. Porque no livro chama-se Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Porque o foco é o Charlie. O filme virou Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Isso porque a Quaker comprou os direitos do livro e financiou a produção do filme. Com os direitos do livro, ele podia usar a marca Wonka, Willy Wonka, em produtos. Então, pareado ao filme, ele lançou várias barras de chocolate Wonka pelo mundo. Mas para que a barra pegasse mesmo, né, aquele logo Wonka e tal, inclusive eu tenho uma barra aqui, ó, Wonka Bar, o filme precisaria ter Wonka no título. E por isso eles alteraram e colocaram Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates. E aquele Wonka é do Wonka Bar. Quem pode manda, né? Quem não pode, obedece. E apesar de ter participado da produção, Roald Dahl, o cara que escreveu tudo, se eu não me engano, ele participou até da criação do roteiro e tal, ele odiou o resultado final do filme. Porque, segundo ele, tirava a alma dos personagens que ele criou. E o remake só aconteceu porque a viúva do Roald Dahl cedeu os direitos pra se produzir. Não só o remake de A Fantástica Fábrica de Chocolates, mas também Matilda. A versão do filme, a versão da Broadway, a viúva
viúva dele é que cedeu, porque antes dele morrer, ele colocou uma cláusula de que nenhum livro dele nunca mais poderia ser adaptado pro cinema. Nenhum. Somente porque ele não vai estar mais vivo pra poder controlar. E assim foi por uns anos. Porque aí os direitos foi pra esposa que tava viva e a esposa falou, não, quer saber? Pode fazer. Faz aí que é legal. Deixa as crianças conhecer essas histórias também. E é claro que eu acho que ela ganha, né, uns royalties. A gente não é boba nem nada, né? Ah, finalmente os refrescos. Mas agora eu quero ver muitas barras de chocolate nos comentários, hein? Comenta aí várias barras de chocolate pra ajudar o criador de conteúdo, pra engajar no vídeo, pra dizer pro YouTube, ó, esse cara tá fazendo um bom trabalho, hein? Tá trazendo filmes legais aqui pra gente. Não esquece de deixar o like, é claro, e de se inscrever. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.